quero dizer que a gente está num bom lugar mesmo. Um lugar que Ele escolheu para a gente estar. E por isso eu preciso ler algumas coisas para vocês antes da gente começar, para que a gente venha ter esse entendimento mesmo a respeito do que a gente vai fazer, de onde a gente está, sabe? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, por que não ouvir a palavra já, até mesmo antes do que a gente vai fazer, para que a gente venha crer naquilo que a gente vai fazer, e não somente fazer porque todo mundo faz. Amém? A Bíblia diz assim no livro de Salmos 81:10, e eu vou ler na versão viva. Diz assim: eu, o Senhor, sou o único Deus. Eu tirei Israel da escravidão do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Oh, aleluia! Eu penso que, olha, para uma quinta-feira à noite, no dia 1º de, sei lá que mês, agosto? Agosto de Deus, eita glória! Isso é de Deus, você vê agora. Ainda hoje eu sou capaz. Sabe, não, pastor, mas é que eu recebo no 5º dia útil. Na onde? Aleluia. Você pode receber já no 1º dia útil, antes do louvor, um monte de coisa pode acontecer. Sabe, em João, no capítulo 15, quando Jesus fala que Deus é um agricultor, e Ele, como bom agricultor, sabe onde nos planta, no verso 7 de João 15, a Bíblia diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, e aí ele diz: pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa palavra quiserdes ali, ela dá a ideia de satisfação. Então, Deus te trouxe e te plantou em um lugar de satisfação. O que te deixa satisfeito? Ainda hoje Ele pode te dar. Satisfação plena, completa. Pensa nisso, Maria. Aleluia. Numa quinta-feira, né? Talvez a gente pense, não, eu esperava que é o dia que um grande conferencista viesse para esse lugar. Fala, não, ainda hoje. E eu gosto dessa expressão, ainda hoje, para que a gente não pense que a quinta-feira, às 8 horas da noite, o dia já acabou e eu só estou indo para o culto para esperar depois a janta, o que eu vou comer depois. Aleluia. Exatamente agora, Deus está se movendo para nos abençoar, para nos promover. Amém? Então nós podemos orar, aleluia. O grupo de louvor vai cantar uma canção. Aleluia. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem para fazer. E eu sei, Pai, da sua disponibilidade. Deus hoje, gente, Ele não somente tem os recursos, mas Ele tem a disponibilidade de nos abençoar. Está na mão dEle agora, mas é a nossa adoração, a nossa rendição a Ele que vai determinar aquilo que Ele vai fazer, realizar e promover no nosso meio. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem, aleluia, e já está fazendo no nosso meio. Obrigado, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor sobre nós. Tudo mesmo, Pai, já está preparado nesse lugar, Pai, obrigado. Nós estamos, Pai, oh, aleluia, hoje, disponíveis, Pai, para os... Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
rendido em tua presença. Só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar nesse momento santo, nunca mais sair. E eu não busco bênçãos, Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a ti. Me perdoa, tanto tempo que eu perdi. Me perdoa, quero mais fazer sem ti. Quero um lugar de adoração e abrir meu coração a ti. Me perdoa, tenho muita coisa pra fazer. Me perdoa quando esqueço que és meu tudo. Quero um lugar de adoração e abrir meu coração a ti. Rendido em tua presença, só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar nesse momento santo, nunca mais sair. E eu não busco bênçãos, Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais,
nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra. Tua palavra, Pai, é a verdade sobre nós, Pai. E tudo, Pai, que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai, vai ser multiplicado. Tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai, vai ser bem cuidado. Tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai. Nós vamos ouvir naquele grande dia, servo bom e fiel. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que funciona perfeitamente em nossas vidas, Pai. A tua palavra, Pai, para nós é a verdade. A tua palavra para nós é alicerce. A tua palavra para nós, Pai, é o que sustenta todas as coisas, como o Senhor mesmo deixou escrito. E hoje, Pai, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para acolher a tua palavra com mansidão no nosso coração. Em nome de Jesus, fazemos o compromisso, Pai, de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina e vamos vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, como o Senhor garante na sua palavra. Nos ensina, Pai, e nós vamos fazer, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Obrigado, Pai, porque eu vou ver, Pai, esse povo prosperar, avançar, crescer, multiplicar. Em nome de Jesus, eu estou diante do povo mais feliz da terra. Eu estou diante, Pai, em nome de Jesus Cristo, de um povo generoso, liberal, ungido, capacitado, fortalecido. Aquilo que nós temos confessado, Pai, é uma verdade sobre nós, e vamos experimentar isso, Pai, todos os dias da nossa vida. Somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos e incrivelmente corajosos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos a resposta de oração para um povo. Nós somos a manifestação da sua bondade, nós somos a materialização da sua bondade. Eu sei, Pai, que tem gente, em nome de Jesus, exatamente agora, nessa cidade, nessa região, orando. Eu quero conhecer mais do Senhor, eu preciso mais do Senhor. E nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, rompemos e quebramos todas as cadeias, todos os grilhões, tudo aquilo que prende essas pessoas e trazemos elas para cá, Pai, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, para que haja liberdade. E declaramos em nome de Jesus: você, Satanás, não vai agir, não vai fazer nada, nenhuma arma forjada contra esse povo vai prosperar. Pelo contrário, nós aniquilamos e declaramos amaldiçoado, desfeito, secando desde a raiz todas as suas intenções contra esse povo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus, gente. Amém? Você chegou? Fique à vontade, pode se assentar. Deus é bom. Bem-vindo. Deus é bom e o diabo não presta. Banana não tem caroço, aleluia. A Maria disse ali. Eita glória. Quinta-feira não é café com leite, amém? Tá valendo. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Igreja, Lugar de Segurança. Amém? Oh, aleluia. Ou a importância da igreja, aí você vai escutar hoje e depois define aí no seu coração qual que você quer, tá bom? Ó, igual aquele programa da Globo que tinha antes, né? Você decide. E aí no final você vai decidir qual o título da mensagem, mas vai ser um desses dois. Igreja, Lugar de Segurança, ou qual que é o outro que eu falei? A importância da igreja. Aleluia, né? Deus é bom, gente. Mateus, no capítulo 16 e no verso 18 e 19, eu tenho muita coisa no meu coração. E hoje, como eu estou vendo aqui, só está os de casa, aleluia. Eu posso me sentir como se eu estivesse ali na casa do seu Tião, amém? Na sala da casa dele. Mas, na verdade, eu só me sinto, porque eu sei que eu não estou. Aleluia. Nós estamos na igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que é a coluna e baluarte da verdade. Então já começa daí, a diferença de um ajuntamento de cristãos, que a Bíblia garante que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele se faz presente. Mas o fato de ter um monte de gente presente e o Espírito Santo está ali, não faz daquele lugar uma igreja. Aleluia. A gente pode se reunir, talvez uma vez por semana, na casa de alguém, e Deus vai estar ali, vai falar, vai agir, coisas vão acontecer, a manifestação do Espírito que tem um fim proveitoso vai acontecer naquele lugar, mas não significa que aquele lugar é uma igreja. Porque para ser igreja precisa ter horário de abertura,
Precisa ter algumas coisas para que venha caracterizar a igreja. Você pode falar, não, pastor, eu não vou mais na igreja, mas todo sábado a gente vai se reunir na minha casa. Então, beleza. Você é o pastor daquele lugar? No sábado que você não for para uma festa, mas vai ter culto naquele lugar? Porque se caracteriza sendo igreja quando, independente se o pastor está lá ou não, vai acontecer. Amém? Aleluia? Então, Mateus, no capítulo 16, e no verso 18 ao 19, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui é a primeira vez que Jesus está citando essa palavra, né, igreja, falando a respeito do que ele veio estabelecer na terra. E aí ele diz mais, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Amém? Pastor, eu sou a igreja hoje. Sim, você é parte do corpo de Cristo, o ajuntamento de todos os cristãos em um lugar físico, que é esse prédio aqui. Hoje nós estamos aqui, então nós nos tornamos o corpo de Cristo, e a igreja de Deus é o corpo de Cristo, quando todo mundo está junto, amém? Quando não está junto, a gente é só parte do corpo de Cristo. Está comigo? Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí continua. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, gente, a igreja, se é que eu posso assim dizer, me permita usar essa palavra, instituição. A igreja é a instituição autorizada pelo céu para agir na terra. Amém? Está comigo? Quais são as fontes do poder de Deus na terra? As fontes do poder de Deus na terra são o Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem, tá bom? Mas é o que eu estou lembrando aqui. O Espírito Santo, a palavra, a igreja e o nome de Jesus. Amém? E é interessante que a igreja... Eu falei igreja? Falei? Então tá bom, vou repetir de novo. A igreja, o Espírito Santo, o nome de Jesus e a palavra. Tá certo? Então essas são as fontes do poder de Deus na terra. E você já reparou que essas fontes do poder de Deus na terra, quem detém isso é a igreja? Porque a igreja ela tem autorização legal para usar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Nós, como cristãos, temos o Espírito Santo dentro, então a gente tem o Espírito Santo, que é uma das fontes do poder de Deus agindo nessa terra. Nós todos juntos somos a igreja, que é uma das fontes do poder de Deus na terra. E nós temos a palavra, amém? Quem trouxe a palavra aí? Aleluia. Isso, e essa palavra precisa estar na sua boca e no seu coração, não basta só trazer. E quando eu falo trazer a palavra, carregar a palavra, é carregar ela no coração e sair pela sua boca. É assim que a gente traz a palavra, e é assim que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Agora pensa comigo, se a igreja é a instituição autorizada pelo céu para agir na terra, por que a igreja ainda está sofrendo se ela tem o direito de todas as fontes do poder de Deus na terra? Deu um problema na luz, tá, quem que a gente chama? A Bandeirante. Deu um problema na água, quem que a gente chama? A Sabesp. Deu um problema, quem que a gente chama? A igreja. A igreja é a autorização, é a instituição autorizada para agir na terra, aqui autorizada pelo céu. Está comigo? E você faz parte da igreja. Amém? Então, você aí, então hoje tem até os diáconos aí uniformizados, aleluia, tá vendo? Então, pega a sua senha ali, pode procurar elas, aleluia, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Agora, o que eu acho interessante, olha que o livro de Mateus, no capítulo 9, o verso 35, vamos dar uma olhada lá para a gente ver isso. Aleluia. 9,35 que diz lá, falando de Jesus, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Gente, doença não é sorte, tá? Aqui a sorte de doença é todo tipo de doença, tá bom? Só para que a gente venha entender. Ai, que sorte, fiquei gripado. Ai, que sorte, peguei um câncer. Não, amém? Tá? É todo tipo de doença, qualquer coisa que aparecia, de unha encravada, de pé preto a câncer, em nome de Jesus, amém? Curando todo tipo de doença. Olha que interessante agora. Vendo as multidões, tá certo? Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha que interessante agora.
Talvez a gente pense que a gente com certeza já deve ter encontrado alguém, e eu já encontrei alguns tempos atrás uma pessoa que eu conhecia da outra igreja, e você já deve ter ouvido essa frase quando a gente pergunta, e aí, cara, você sumiu, não te vejo mais, qual igreja que você está indo, né, agora, cadê você, nunca mais vi? Eu falei assim, não, eu não estou indo mais na igreja, eu estou afastado da igreja, mas não de Jesus. Né? Essa aqui é lenda mesmo, né? Eu não sei como é que pode um soldado dizer que serve o exército e não tem quartel. Nenhum soldado serve ao exército se ele não tem um quartel, um número de identificação, um pelotão do qual ele faz parte. Na verdade, quando o soldado se apresenta, ele até fala qual pelotão, de qual lugar, de onde ele é. Senão nem soldado ele é. E a Bíblia nos compara a um soldado de Cristo. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, o próprio Jesus, pega isso, pelo amor de Deus, eu nem ia falar isso do pastor, estou falando, mas já entra no bololô também, eu estou falando da igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele ensinava em várias cidades, em várias sinagogas, e ensinava uma multidão. Muitas pessoas falam, eu não vou na igreja, eu não tenho uma igreja mais, mas eu ouço a palavra pelo YouTube, tá tudo, até certo ponto é bom. Mas, por mais a quantidade que você receba de ensinamentos, o quanto você consegue ouvir, e não importa também o quanto você sabe, as pessoas ainda ficarão exaustas e aflitas, não pelo quanto de ensinamento ela está exposta, mas pela falta de um pastor sobre a vida delas. Porque Jesus estava ensinando as multidões, mas mesmo ensinando as multidões, ele ainda assim percebeu nelas, recebendo o ensinamento, que só iria sair dessa condição de exaustão e aflição se tivesse um pastor sobre a vida delas. E as pessoas não querem ter alguém sobre, não querem pertencer a um lugar, mas ninguém quer viver exausto e aflito. Agora, olha gente, apanhar enquanto a gente não sabe, tudo bem, é ignorância, falta de conhecimento, tá bom? Está apanhando, está sofrendo na vida porque não sabe. Agora, tem gente que sabe e decide apanhar. Esse que é o pior. Não, eu não vou mais. Não, eu não vou mais na igreja porque eu me chateei lá. E você nunca se chateou no seu trabalho? Não, fala para mim uma pessoa que nunca se chateou no seu trabalho e falou, não vou mais lá. Duvido. Na verdade, você dá risada da piada chata que seu chefe conta, aleluia. Duvido que não. Por fora você está rindo, mas por dentro fala, nossa, que piada chata. Mas vou rir, né, para não ficar chato. Aleluia. Então, essa história de que, eu não vou na igreja, mas eu ouço pelo YouTube. Não, gente, você escuta pelo YouTube quando você não pode vir. Porque um irmão afia outro irmão. O ferro com o ferro se afia. E quando a gente está num lugar que tem o outro que está nos afiando, é assim que a gente está sendo moldado. O caráter de Cristo está sendo formado em nós, quando a gente tem uma pessoa que talvez a gente não gosta muito. Tem os parça, né, os de verdade, mas tem aqueles que não são. E eles vão nos formar. É assim que a gente vai crescer. Sabe, a gente precisa aprender a ir para a igreja também, porque uma das coisas acontece. O lugar que a gente vai revela a nossa busca. Se eu vou na igreja, eu vou buscar o quê? Deus. Se eu vou na pizzaria, eu não vou na pizzaria para consertar meu carro. Amém? Eu vou ali porque eu quero pizza. Aleluia. Agora, a disponibilidade de sair de casa e ir até algum lugar mostra o quanto a gente está disponível para buscar de Deus alguma coisa. A modernidade trouxe a facilidade de a gente poder assistir pelo celular, de poder assistir pela televisão, mas a Bíblia continua sendo a mesma, Deus continua sendo o mesmo e os princípios ainda são os mesmos. Nada mudou. A gente vai ver isso aqui pela palavra hoje, em nome de Jesus, amém? Olha só outro texto que interessante. No livro de Efésios, no capítulo 1, a gente sabe que a partir do verso 15, ele começa a orar, fazer a oração para o povo lá de Efésios, e ele fala, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que os olhos do entendimento sejam iluminados, e a gente venha saber qual a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória na sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E aí lá no verso 20, eu estou correndo mesmo, porque é bastante coisa, viu gente, assim, tá bom? Mas eu li do verso 15 ao 19 agora para você, e daí lá no verso 22... Olha que interessante, o 22 e 23 de Efésios 1, que diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés,
E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo. E aí continua, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E Deus, Ele enche tudo e todas as coisas. Até o que está vazio, Ele pode encher. E aí ele diz que esse Deus, para ser o cabeça de todas as coisas, Ele deu e colocou tudo debaixo dos pés dEle. Pensa, se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, então os demônios e as coisas estão debaixo de onde? Do seu pé. Amém? Ai não, pastor, eu não quero ser pé. Não, gente, é uma ilustração do corpo aqui, tá bom? Tá entendendo? Então Cristo é o cabeça e as coisas estão debaixo dos pés dele. E a igreja é o corpo de Cristo. E aí o que é interessante é que Deus, ele diz assim, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, o ajuntamento dos santos, é a plenitude daquele que tudo enche. Essa palavra plenitude dá a ideia de algo completo, pleno, sem falta. Está entendendo? Algo que foi formado por inteiro. Então, Deus, Ele fez da igreja um lugar que é formado por inteiro, um lugar que é completo. Por que que é completo? Porque é lá que tem todos os dons e talentos que Ele colocou nos homens para o aperfeiçoamento dos santos. A gente pode ver isso no livro de Efésios, no capítulo 4. Amém? Qual o seu chamado, Marco? Pastor, ele disse. Aleluia. Olha que interessante. Você não quer ser profeta? Quer trocar? Também não pode. Aleluia. Já foi. Foi Deus que escolheu e está pronto. Assim. Mas você concorda comigo que, mesmo para o crescimento dele, ele vai precisar dos 5 dons ministeriais? Ele não está completo com o chamado pastoral. Assim somos nós. Todo mundo nesse lugar que tem um chamado, seja ele nos 5 dons ministeriais ou no ministério de socorros, você precisa da plenitude daquele que tudo enche. Esse lugar, para que a gente venha chegar à estatura de varão perfeito. E é na igreja onde está todo mundo. Onde deveria, na verdade, também, né? Por isso, alguém que decide não vir mais para a igreja, essa própria pessoa não vai ser plena na onde ele está, mesmo tendo um chamado poderoso, mesmo conhecendo as Escrituras e estando exposto a ensinamentos, mas ainda vai viver exausto e aflito, porque não tem um pastor, e o pastor está na igreja, o pastor não está no YouTube. Ah, não, eu tenho, claro que está, imagina, eu até comprei o curso, não sei o que, lá pelo YouTube, e recebo toda semana os ensinamentos. Então o que diz lá, em Tiago 5,14? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E se a gente não tem uma igreja, eu vou chamar os presbíteros da onde? Aleluia. Da onde? Do YouTube, do curso ali, aleluia. Liga lá para ver se ele vem. Não sabe nem seu nome. E isso não isenta a qualidade do ensinamento. Eu não estou dizendo que não é bom o ensinamento, que a gente não deve ouvir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da importância da igreja local. Nenhum chamado, gente, cresce sem a igreja local. É na igreja local que a gente está sendo treinado. É na igreja local que a gente está sendo polido. É na igreja local que a gente cresce. É na igreja local que a gente está protegido. É na igreja local que a gente está guardado. Deus, Ele criou para que fosse assim, que a gente fosse plantado em um lugar. Não existe a gente não ser plantado em lugar nenhum. Está comigo? Vamos ler outro texto. Efésios, no capítulo 4, verso 11, que eu citei, mas eu quero ler para você, para que venha mesmo cair esse entendimento. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então Ele estabeleceu uns para isso, outros para aquilo, e colocou na igreja para que o corpo dele mesmo cresça. Então até a gente às vezes fala, não, eu só gosto de ouvir o pastor. Então você só gosta de comer chocolate. Ninguém cresce comendo só chocolate, você entende? E para um crescimento saudável, a gente precisa colocar na nossa dieta
todos os tipos de nutrientes, sais minerais, sei lá o que mais que põe ali, põe lá. Tá bom? Tá entendendo? Você não vai viver só de nuggets. Tem que comer arroz com feijão. E de vez em quando é bom, eu sei que é uma delícia de vez em quando, né? Final de semana, churrasquinho e tal, tá tudo certo. Aleluia. Mas o que sustenta é o arroz com feijão. Amém? Você pode até lembrar daquele prato que é servido na ceia de Natal, que a sua tia faz, aquele um que você gosta e leva embora. Você pode lembrar daquele doce que a outra tia faz, que ninguém gosta, mas ninguém tem coragem de falar, e todo ano sobra. Tá tudo certo, né? Mas você nem lembra de quantas vezes você comeu o arroz com feijão da sua mãe, mas é esse que sustenta você o ano todo. Não é aquele. Amém? Então Deus, ele colocou esse serviço, e aí o texto continua. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu vou chegar à medida da plenitude de Cristo, o pleno conhecimento. Quando? Quando eu estiver exposto a esses tipos de dons que Deus colocou na igreja. Não é interessante que quando a gente vai no YouTube, eu mesmo, quando Deus falou comigo a respeito desse assunto, eu coloquei no YouTube lá, e aí, a importância da igreja, coloquei assim no YouTube, quase que não tem ministração a respeito disso, na verdade eu nem achei, falar a verdade para você. E é interessante que quando a gente vai procurar no YouTube, ou em algum lugar, algum assunto que você queira, quando procura, a gente procura um assunto conforme o nosso interesse. Quando a gente vem para a igreja, a gente não tem essa opção. Aleluia. Você não escolheu o que ia ser servido hoje. Foi Deus quem escolheu para você. Foi o seu pai quem escolheu para você. E quando a gente está na igreja, a gente não tem a opção de correr. Aí dízimos e ofertas, pula. Não dá. Tem que participar de tudo. Ou participa de tudo, ou então está só de corpo presente. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 12, 27, falando ainda a respeito dos dons também, olha que interessante. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Para aqui um pouquinho, só para a gente entender alguma coisa. Eu sei que eu já falei isso, talvez eu já dei esse exemplo um monte de vezes, está tudo certo, mas eu vou falar de novo. Se você pudesse hoje escolher, e tivesse que escolher, não é nem pudesse, você tem que escolher, Sandra, agora, 1, 2, 3 e já, qual mão que você tem que cortar uma, a direita ou a esquerda, escolhe. A esquerda? Meu Deus, ela escolheu mesmo. Eu pensei que ela ia titubear na escolha, mas escolheu, né? Você não é canhota, né? Na verdade, fica difícil a escolha mesmo, cara, porque mesmo a gente sendo destro, cortar a mão esquerda, a gente sabe a falta que a mão esquerda faz. Não é? Então, a gente como membro do corpo de Cristo, eu quero que você entenda que a falta que você faz na igreja quando você não vem ou quando você não opera no corpo que você está presente, ou que deveria estar. E quando a gente não está ligado no corpo, todo membro, quando ele é tirado do corpo, ele tem prazo de validade. Cortou o membro, caiu ali, teve um acidente. Nossa, caiu ali a mão, o braço do cara está num lado da pista e o corpo está no outro. Quando o resgate chega, o resgate olha. Quando dá, ele pega o corpo primeiro e se der, ele leva o braço. Está comigo? Mas se não achar o braço, ele leva embora o corpo e o braço fica. Dependendo do tempo que fica cortado, até dá para colar de novo. Colar, costurar, sei lá, mas vocês estão entendendo. Eu não sou médico aqui para explicar e não fica bom, né? A gente sabe. Então eu já te aconselho, não vá embora para voltar depois, porque senão fica uma cicatriz. Mas o resgate ele pega o corpo, porque o corpo fica vivo sem você, mas você não fica vivo sem o corpo. É ruim? Lógico que é ruim. Alguém perdeu uma perna, mas ele ainda anda com muleta. Parado não fica. Sem as duas ele anda, tem cadeira de rodas. Vai fazer falta? Muita falta. Mas ele está vivo. Mas cadê a perna? Podre. Já se acabou faz tempo. E tem um monte de gente achando que está vivendo ainda fora da igreja, que está tudo bem. Não, não está. É como você puxar o ar, entrar dentro da piscina e achar que
que vai sobreviver pro resto da vida com aquele ar que você puxou e colocou dentro do pulmão. Ué, Marcelo, tem aquele violãozinho para dar uma animada, aleluia? Né? Quantos estão entendendo alguma coisa? Falando da importância da... E aí, olha o que diz, vou ler de novo, 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, a Bíblia diz. Deus não estabeleceu na sua casa, ou na minha. Deus estabeleceu essas coisas na igreja, que é um lugar que Ele determinou um dia e uma hora para que a gente esteja, porque Ele sabia que ali iria ser derramada a unção coletiva. Cada um de nós temos um dom e talento que vamos dar conta diante de Deus, a gente sempre fala isso. Cada um de nós temos a unção hoje na nova aliança dentro e a unção sobre. Mas existe uma unção que é mais poderosa do que a unção dentro e a unção sobre individualmente, que é a unção coletiva, que precisa acontecer e só acontece no ajuntamento dos santos. Eu lembro que tinha um desenho que eu já assistia, nem gostava, achava chato demais, que era o Capitão Planeta. Quem já assistiu? Pouquinha gente, né? Mas eu lembro que cada um lá tinha um poder. Era água, terra, fogo, água e coração. No coração era o pior, gente. Nossa, eu olhava aquilo e falava, nossa, eu não queria ser o coração. Deve ser chato demais. Eu lembro que era um indinho, eu acho lá, que ficava ali, né? Deve ser legal. Controlar o fogo, a terra, essas coisas, né? Tacar fogo nos outros, né? O João, né? Aí queria isso, né? Mas é interessante que só quando eles todos, mesmo cada um tendo lá o seu poder, juntava lá e fazia assim, né, com a mão, aí o Capitão Planeta vinha. E hoje eu percebo, hoje eu como pastor, eu percebo a importância do coração, né, aleluia, porque a fé atua pelo amor. Então não adianta ter fogo, aleluia. Não, pastor, eu quero fogo. Eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Se não tiver coração, se não tiver amor envolvido, a fé está inoperante. E às vezes a gente é do fogo, a gente é bom, um pé de boi para trabalhar, um monte de coisa para fazer. E aí você olha o outro, às vezes você considera ele até meio lerdo, mas ele é amor purinho. E você precisa dele. Você quase que vai, tartaruguinha, anda, eu quero assim. Mas ele faz parte do corpo de Cristo. E precisa dele e dos outros para o ajuntamento, para que a unção coletiva venha a ser derramada. Aleluia. Vamos lá, Gênesis 28, 17, quem está entendendo alguma coisa, fala amém. Se não tiver também, eu vou continuar, mas vai chegar a revelação em nome de Jesus Cristo também. Gênesis 28, 17, ali o contexto é quando Jacó, eu estou correndo mesmo, ele teve um sonho, né, deitou lá e teve um sonho da escada, depois quando ele acorda, ele faz um voto, né, com Deus, fala, se Deus for comigo nessa jornada e der tudo certo tal, eu certamente vou dar o dízimo de tudo, e aí ele levantou uma coluna lá naquele lugar, colocou o nome naquela coluna de Betel, e aí, mas no finalzinho do sonho, olha que interessante que diz no verso 17 de Gênesis 28, ele diz assim, e temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, oh aleluia, agora entenda, você entende que a igreja é a porta dos céus? É isso que ele disse nesse texto. A casa de Deus, a porta dos céus. Ah, não, mas aqui nem parece um céu. Mas por quê? Tudo que tem na casa está na porta? Ou para que você venha conhecer o que tem na casa, você precisa entrar mais? Tudo bem, eu sei que a gente não está aqui na plenitude, mas a igreja é a porta dos céus. E tudo que tem na casa não está na porta mesmo. Mas é o relacionamento com aquele lugar que vai te dar intimidade para conhecer os outros cômodos. Outra coisa interessante, 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 e 15, diz assim, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, aqui já fica claro que o contexto é, 1 Timóteo 3, versículo 1, chega a dizer assim, se alguém almeja o episcopado,
excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado a muito vinho, não avarento, lá. Aí depois ele fala, semelhantemente quanto as mulheres também, e depois ainda fala dos diáconos, e fala, se o diácono exercer bem o diaconato, ele vai alcançar para si mesmo uma intrepidez ou ousadia na fé, e depois ele cita isso. Então o contexto ali é justamente como se deve proceder na igreja, mas agora, como eu já não estou falando desse assunto caráter, eu estou falando da igreja, algo que me chama a atenção nesse texto a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então ele cita os procedimentos de caráter, as maneiras que tem que ser, e aí ele diz, tem que ser assim nesse lugar, porque aqui é a igreja de Deus, é o corpo de Cristo, aqui é a coluna e baluarte da verdade. Então o que é fora disso não é coluna e não é verdade. Então, o jeito aí que as Olimpíadas estão mostrando que tem que ser, aquilo não é a igreja, aquilo não é a coluna, não é a baluarte, não é a verdade. É só o jeito que os outros querem que a gente veja agora e quer que a gente aceite. Aleluia, mas não é assim. O jeito certo é o jeito que Deus criou para ser. E a gente aprende isso na igreja. Agora, olha que interessante, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no verso 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, aleluia, olha o trio, e aí ele diz, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Olha que interessante, ele está escrevendo aqui a igreja, ele está escrevendo para todo mundo ali da igreja. Ai, não, mas quando o pastor está falando, ele está falando comigo. Eu não gostei do jeito que ele falou aquele dia, porque ele direcionou a palavra para mim. Não, lindão, se você faz parte da igreja, quando a palavra de Deus é pregada nesse lugar, é para todo mundo, não é para um só. Como você está entendendo? Então ele diz, o Paulo, o Silvano e o Timóteo escreveram a igreja dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6 e 8, olha que interessante, falando dessa igreja. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Não importa a tribulação que você está passando, mas o que determina agora se a gente vai ser imitador deles e do Senhor é a maneira como a gente recebe a palavra. Porque independente, o solo está ali, está ruim, mas se o solo for trabalhado, aleluia, e a gente sabe que a Bíblia fala que o solo é o nosso coração, se o solo for trabalhado, vai mudar a maneira como ele recebe a semente, e a semente é a palavra, e aí vai produzir resultados. Então não importa como que a gente está, mas importa como que a gente vai receber aquilo que pode mudar a situação. Quando a gente vem para a igreja, a gente recebe o evangelho é boas notícias. E se a gente acolher com mansidão no nosso coração e colocar em prática, vai acontecer. E aí eles se tornaram modelos, por quê? Porque no meio de muita tribulação, eles receberam a palavra com alegria. E aí continua, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, e aqui vamos colocar outras cidades. Moreira César, você se tornou exemplo, tem gente que quer vir aqui ver só como é que é o povo mais feliz da terra. Quando a gente foi para São Paulo com aquela camiseta, tinha gente que viu aquela camiseta que está ali com a Bia, falou assim, eu quero uma camiseta dessa. Então você se tornou modelo agora, para Guaratinguetá, para Cruzeiro, para Cachoeira, para Pindamonhangaba, para outros. Ai, será? Por que não? Mas continua, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Uau! Pensa, fé é a única maneira de agradar a Deus. Então aqui aquele povo, eles receberam a palavra com alegria, mesmo no meio de muita tribulação, por isso se tornaram modelo para outros, e a fé deles cresceu de uma tal maneira que Paulo disse, imagina, o pastor chegar para você e não te corrigir mais da maneira que você fala e dizer, rapaz, você alcançou um tipo de fé que eu não preciso acrescentar mais nada. Aleluia. Eu não cheguei nesse nível ainda, meu pastor ainda me corrige. Vou beber água depois dessa, né?
Que é outra coisa interessante também, né? Eu também tenho um pastor. Aleluia. Eu não é porque eu sou pastor que agora eu sou tipo quase Deus. Não, não existe isso, gente. Um pastor tem um pastor sobre a vida dele também. Por isso que eu vejo às vezes as pessoas lá ficam postando na internet, né? Agenda aberta, né? Querendo ir para pregar, para cantar, não sei o quê. Cara, se você não tem um pastor sobre a sua vida, eu nunca vou deixar alguém vir aqui que não tem pastor. Porque seria como se eu estivesse servindo carne podre para as pessoas. Se a gente acabou de dizer que alguém que está fora da igreja é como um pedaço fora, então você daria carne podre para os seus filhos? Eu também não. Hashtag fica a dica. 1 Tessalonicenses, a gente ainda está lá. Outra coisa que eles se tornaram modelos, olha que interessante, no capítulo 2 e no verso 13, diz assim: outra razão, ainda temos nós. Outra? Não tinha mais nada para acrescentar, ainda tem outra razão para falar bem daquela igreja? Olha, Moreira César está que está, hein? Aleluia. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Graças a Deus por Moreira César. Graças a Deus por Moreira César. Oh, graças a Deus por Moreira César. Eu vou chegar nesse nível. Ai, Jesus, eu vou chegar nesse nível. Ai. Agora eu fiquei pensando nesse nível, quando eu for orar de madrugada, assim, eu não vou mais gemer, vou falar incessantemente, graças a Deus por Moreira César. Vai, Romeu. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, quem que está falando hoje no microfone? Eu. Amém? Não é outro que está falando, você concorda? Então ele diz: a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Uau! Então outra razão Paulo tinha para incessantemente dar graças a Deus pela vida deles, independente de quem fala, é Deus falando comigo. Pode ser a mula, pode ser qualquer outra coisa, mas se ele está pregando a palavra, eu recebo. Isso é uma igreja modelo. Não é uma igreja que só recebe quando um fala. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e tem os pior, né? Eu sou de Cristo, eu não sou de igreja nenhuma. Aleluia. Continua. Agora, mesmo na igreja modelo, tem umas coisas lá que eu não gostaria que tivesse, mas na Bíblia diz que tem. E se a Bíblia diz que aquela igreja que se tornou modelo para toda a Macedônia e a Acaia tinha esse tipo de gente lá, então, aleluia, vou ficar quieto, não vou nem falar, né? Mas, aleluia, o que eu posso dizer é que eu posso fazer o possível e o que depender de mim, para que eu não esteja na condição que essas pessoas estavam lá agora que eu vou ler, tá certo? Mesmo então, dentro de uma igreja modelo, ainda assim existem pessoas que decidem ficar com esse tipo de comportamento. Olha o que diz, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Olha que bênção, para aqui um pouquinho, você tem que acatar com apreço aquele um que te corrige. Tá bom. E que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Por que eu deveria acatar com apreço alguém que me corrige? Porque a Bíblia diz, no livro de Efésios, no capítulo 4, depois você lê, e no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, depois você lê, desses 5 dons ministeriais, mais o ministério de socorros, que foi colocado na igreja para o aperfeiçoamento do corpo dele. E essas pessoas vão usar da palavra para nos corrigir e nos impulsionar. Mas eu só quero ser impulsionado. Mas ser impulsionado sem a correção gera acidente. Meu carro hoje, antes de ontem, essa semana agora, ele completou lá 40 mil quilômetros rodados. Tem que fazer, a cada 10 mil tem que fazer a manutenção. Eu sei que agora eu tenho que fazer o quê?
continuar rodando? Não, eu preciso parar ele para fazer a manutenção. E apertar o que tem que apertar, trocar o que tem que trocar, para que a jornada continue boa. Aleluia. Olha o que diz, vamos continuar. Esse aqui é bênção. Ó. Vivei em paz uns com os outros. Olha que coisa boa. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então, na igreja modelo, ainda assim nós encontramos essas 3 classes de pessoas: os insubmissos, os desanimados e os fracos. E ainda assim, a gente tem que ser longânimo para com todos. Eu não consigo ser longânimo com todo mundo. Está tudo certo, a gente só entendeu o nível de maturidade que você está. Talvez você não esteja então na classificação de modelo, esteja na classificação dessa que alguém precisa ser longânimo com você. Eu não suporto aquele irmão. Está tudo certo, então sai aqui do lugar de modelo e fica aqui no lugar que alguém precisa ser longânimo com você. Silêncio, né? Aleluia. Bem-vindos à igreja modelo, aleluia. A igreja é lugar de segurança, é lugar de crescimento, é lugar de ser polido, aleluia. Mas sabe que é bom fazer parte da igreja? Porque na igreja tem alguém orando por você. Tem alguém cuidando de você. Sabia que toda amanhã é dia, sexta-feira, 7 horas da manhã. Talvez tem gente que está babando ainda essa hora, enquanto você está babando, tem alguém que está aqui orando por você. Que coisa, né? Só da gente pertencer ao Ministério Verbo da Vida, tem gente lá em Campina Grande que toda semana está orando pela gente. E a gente sabe que o que está sobre o cabeça, a Bíblia diz, escorre para o corpo. Eu mesmo já recebi mensagens de pessoas lá de Campina Grande, que eu não conheço, nunca vi na vida, mas pegaram meu telefone e me mandaram mensagem falando: pastor, o que vocês estão crendo aí, o que você quer que eu ore por vocês essa semana, porque eu estou incumbido de cuidar de vocês em oração essa semana. Eita, olha que coisa boa. Vamos lá. Mas pastor, eu não sei se você já passou por essa dúvida, pensa comigo. Mas pastor, se o Espírito Santo mora dentro da gente, eu já ouvi na internet que eu sou a igreja. Então eu não preciso mais ir na igreja, porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja sozinho. Você é membro do corpo. A Bíblia chega a dizer que nós somos individualmente membros do corpo. Quando todos esses membros se juntam, nós nos tornamos um corpo e Cristo é o cabeça. Está comigo? Outra coisa, se o ajuntamento, ou um lugar físico, ou um lugar geográfico, não fosse importante para Deus, por que Deus marcaria encontros? Só vamos refletir. Vamos lá. Antiga aliança ainda. Aí Jesus tinha prometido que na nova aliança ele iria derramar do seu espírito sobre toda a carne, todas essas coisas. Essa promessa veio lá de Joel e veio o cumprimento disso lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Mas no capítulo 1 de Atos, Lucas, ele cita isso e fala: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem naquele lugar físico, geográfico, até que do alto fossem revestidos de poder. Se não fosse a importância de um ajuntamento em um lugar físico, geográfico, Deus não pediria para que eles ficassem numa cidade específica e fossem até um lugar específico para que naquele lugar o derramamento do Espírito acontecesse. Jesus poderia dizer: gente, é o seguinte, depois que eu subir, ressuscitar e estiver lá, aonde você estiver aí um dia, pode ser no ônibus, pode ser na pizzaria, na padaria, em algum lugar, eu vou encher os meus discípulos com o Espírito, mas aonde cada um estiver. Não, vocês vão ter que estar todos, e a Bíblia chega dizendo no livro de Pentecostes, no livro de Atos, nesse livro não tem, no dia de Pentecostes, chega a dizer assim: e todos reunidos no mesmo lugar. Está lá, Atos 2. Todos reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu? A unção coletiva, pegou todo mundo.
Ao passo que Deus, ele marca encontros que a gente chega a ver. A gente leu, acho que domingo passado, eu não me lembro. Mas enfim, eu vou contar a história porque eu estou correndo aqui com as coisas, tá? Pensa comigo. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi até um lugar onde os discípulos estavam. E aí ele entrou, passou pela parede, falou que shalom, aquela coisa, Jesus apareceu, tal. E aí depois Jesus saiu, os discípulos ficaram todos animados e foram contar para Tomé. Tomé, cara, você não foi no culto domingo, você não sabe quem que estava lá. Jesus, ele, duvido. Não, sério, mano, é sério, ele falou que ia, ele foi mesmo. Olha, Tomé disse, não, a Bíblia diz que na semana seguinte, 7 dias depois, imagina, você ficar 7 dias incrédulo, porque você não estava onde Deus queria que estivesse. Mas ele disse, rapaz, não, quer saber, eu vou no culto na outra semana, e foi. E aí, porque ele estava lá no culto, Jesus apareceu lá de novo e disse para ele, Tomé, bota a mão aqui, vai. E aí diz o que para ele? Não seja incrédulo, mas crente. Agora, não é interessante que Jesus poderia ter aparecido para Tomé durante a semana? Se ele é onipresente, onisciente e sabia que Tomé estava incrédulo? Não, Tomé, pela sua negligência de estar lá onde que eu quero que você esteja, você vai ficar uma semana incrédulo e só vai pôr a mão se estiver lá naquele lugar na semana que vem de novo. Mas as pessoas não querem vir para a igreja e querem receber de casa. Quantos estão entendendo alguma coisa? Fala assim comigo, eu vou para a igreja. Ai, ai. Eu já estou encerrando já, de verdade. Lucas no capítulo 4, vamos ver o exemplo de Jesus, e diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que interessante, Jesus tinha o costume de ir para a igreja. Não, lembra, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Não, eu sou de Jesus. Mas se você é de Jesus, então, vai para a igreja, porque ele tinha o costume de ir para a igreja. Mas tudo bem. Se tiver você aí me ouvindo, os sábios, né, aleluia, os mestres. Não, mas isso aí, Jesus é a antiga aliança, ainda ele não tinha morrido ressuscitado. Então vamos para a nova? Tá tudo certo. Ó, para você, lindão. Atos 16, diz aí. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração. Eita! Mas se Deus ouve em qualquer lugar, então por que eu teria um lugar de oração? Aleluia. Quer outro? Vamos outro. Atos 3, 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Nossa, deu a hora 9. Vamos orar aqui? Vai, Pedro, dá a mão, ajoelha. Fala, não, vamos para o templo, para a oração da hora 9. Não, Pedro, só o seguinte, pega o seu iPhone e vamos olhar daqui de casa mesmo. Aleluia. Enquanto o fogão de lenha vai aquecendo, aleluia, a gente faz um café. Nunca que é a mesma coisa, gente. Vou confessar, tá bom? É que agora está gravando, né, fogo? Eu vou beber até água depois dessa. Quando teve a pandemia, primeira coisa, horrível fazer live. Graças a Deus, sou livre dessa. Nossa, fazer live pelo Facebook. Oi, gente. Aí depois, um dia, a gente começou a fazer live aqui na igreja, lembra? Que daí não podia vir, não podia ter culto, estava tudo fechado. Mas nós vinha. Vinha eu e a Maria. E tinha mais 2 que vinham, aleluia. O Marcelo, para ligar a câmera, né, o negócio ali, né, ficar ali. Aí tem mais uma pessoa que mora aqui perto também, falou assim, posso ir? Eu falei assim, pode. Aí ficava lá no canto aí, né? Era a mídia, né, tirou foto, né, e vinha, escondidinho, né. Que coisa horrível aquilo, gente, nossa, pelo amor de Deus, cara. Aí ficava tudo apagado aqui, ainda a igreja era virada, nem tinha o palco ainda, me lembro que teve vezes que a gente estava aqui, aí parou um carro de polícia ali na frente. Sabe aquele negócio? Só que ele não fez o apito, ele só ligou aquele cagueta, aí a gente já... Ai, que miséria. Aí eu ele fora ver, né? Ai, meu Deus do céu, né? Ai, não, ele foi na padaria. Tá de boa.
Até perdi o que eu ia falar. Ah, é verdade. Da pandemia. Isso, verdade. Aí, viu? Ai, glória a Deus, a Maria. A Maria lembrou. Aí, como a gente não tinha culto aqui, né? Teve vezes que eu assisti o Fortalecendo a Visão de Casa. Domingo de manhã, aleluia. Né? A gente ligava a TV. Ah, tá só no louvor, vou fazer um café. De costa pro louvor. Fazendo café. Olha, gente, só com a cara lavada, mas com a mesma roupa que dormiu. Aleluia. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Aí sentava no sofá, com a caneca de café. Naquele tempo a Maria não brigava comigo por causa do café, então eu podia tomar à vontade. E ficava lá, com o cobertor, né? Na perna, assim. Pensa. Se aquilo é... Entenda o que eu estou dizendo, por favor. Se não pode ir, está tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes a gente tem a opção de ir e decide por não ir. Não é a mesma coisa quando existe a unção coletiva, quando a gente está no lugar. A prova disso é o Rema. O Rema só foi aberta a opção de fazer online na época da pandemia. Acabou a pandemia, e passou quem passou e foi. Agora acabou online. Por que acabou online? Porque é um centro de treinamento. Ninguém é treinado online. É difícil. Eu confesso, hoje vingou, graças a Deus. Teve uns que fizeram o Rema online aí. Quem fez o Rema online, só para ver. Olha, vingou, aleluia. Né? Sabe, né? Porque eu cheguei a duvidar, confesso. E eu não estou falando, você é incrédulo. Não, mas eu duvidar no sentido assim, deixa eu observar para ver se vai dar certo. Porque não é a mesma coisa. Agora, quando a gente está lá presencial, a gente tem que ter a disponibilidade de sair de casa ou ir direto do trabalho. Tem que trocar de roupa. Na época que eu fazia o Rema, nem de tênis podia entrar, tinha que entrar de sapato. Não era camiseta, tinha que ser camisa ou camisa polo. Se for online, continua, né? Se for online, a gente pode assistir de bermuda, de chinelo, sem camisa, se tiver calor. Pode de costa, ouvindo e fazendo café. Agora, quando é presencial, você está sendo treinado. Você tem que manter o olho aberto. Você não pode bocejar na cara do professor, que é falta de educação. Não pode comer. Quando é online, talvez o celular estava ali e a mesa só farelo de pipoca. Mas graças a Deus, nós estamos plantados em um bom lugar. O que o Salmo 23 promete é algumas coisas que todo mundo quer. Uma delas é nada faltar. Eu não sei contar você, mas eu não quero nada faltando. Eu acho ruim quando alguma coisa falta. Mas essa promessa de nada faltar está em primeiro lugar quando o Senhor, Ele é Senhor. Ele não vai deixar nada faltar para quem Ele é Senhor e pastor. E aí é interessante que Deus, Ele determina um lugar físico, um espaço geográfico para que a gente esteja. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde você está? Não, cara, eu vou te guiar. Se aqui não estiver bom, eu vou te conduzir a um lugar. Que lugar é esse? Pastos verdejantes, para juntos de águas tranquilas. Eu sei que na Nova Aliança a gente pode estar falando também disso dentro, de desfrutar de paz interior, mas também está ligado a um lugar que Deus quer que a gente esteja. Se Deus não tivesse lugares para a gente ir, Ele não diria para o profeta, sai daqui e vai para aquele lugar, que lá eu já dei ordem para uma viúva te sustentar. Não, mas Deus é provedor. Se Ele quiser, Ele manda para cá. Tá, mas Ele não quer. Ele determinou que seja lá.
Ele determinou que seja a igreja. Então, por que que eu, achando que eu sei mais que Deus, eu acho que eu não preciso da igreja? Aleluia. Outra coisa. Já vamos emendar aqui também, então. Eu não ia falar nada sobre isso. Eu ia até pedir para alguém falar, mas eu mesmo já falo. Sobre dízimos e ofertas. Se eu amo o lugar onde eu estou, eu vou também fazer alguma coisa por aquele lugar. Eu não sei quanto a você, mas você já recebeu alguma coisa boa nesse lugar? Eu recebi um vídeo hoje, né, da Glaucia, né, Glaucia? De alguém que foi curado, né? Aleluia, olha que bênção. Quantos testemunhos nós já ouvimos nesse lugar de cura, de provisão, de restauração, de coisas. Então, nós ficamos felizes de fazer aquilo quando eu pertenço a esse lugar. Entende isso? Eu sei que eu já falei isso outra vez, mas eu posso falar de novo. Essa igreja modelo, olha lá que interessante. 2 Coríntios, no capítulo 8. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Que igrejas são essas? Lá, aquela que a gente acabou de ler, a igreja modelo. Está lembrado? Olha o que aconteceu com aquela igreja modelo. É aqui que está sendo citado, essa igreja de Tessalônica lá. Diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Por isso lá se tornaram uma igreja modelo, porque lembra que a gente leu em 1 Tessalonicenses, disseram assim, que no meio de prova de tribulação, eles receberam a palavra com alegria. E que tribulação que era essa? Várias. Uma delas era financeira. Porque aqui diz, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Ei, aquela igreja, que era igreja modelo, que era modelo porque no meio de tribulação, recebeu a palavra com alegria, uma das coisas que estava lá atribulada era uma profunda pobreza. Sabe o que é profunda pobreza? Está abaixo da linha de pobreza. A gente não está nesse nível não, gente. Tá, tudo bem, às vezes tem uma outra continha atrasada ali, um negócio, mas não é profunda pobreza. Tá certo? E eles, nessa profunda pobreza, abaixo da linha de pobreza, manifestaram alegria quando receberam a palavra. Quando eu vejo essas coisas, eu entendo quando Jesus disse para os discípulos de João, foram perguntar para ele, os discípulos de João, é você o Cristo ou eu devo esperar outro? Rapaz, Jesus disse, vai lá, volta lá e conta para João o que você está vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem e os pobres é anunciado o evangelho. Receberam a palavra com alegria, por quê? Não receberam dinheiro não, receberam a palavra, porque eles sabiam que a palavra que sustenta todas as coisas, tinha condição de sustentar eles. A palavra que é a boa semente, caindo no solo do nosso coração, pode produzir 30, 60 e 100 por um, e então a gente sai da condição de pobreza, porque a palavra, ela não tira só a pobreza momentânea, mas ela tira a pobreza de dentro da pessoa. Porque se tirar o pobre do lugar da pobreza e não tirar a pobreza de dentro do pobre, ele volta para a pobreza. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 8, e no verso 1, mas eu vou ler na versão a mensagem. Olha que interessante. Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo, mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Oh, aleluia! Sabe que a pressão vai revelar o seu verdadeiro caráter?
Aham. Você quer saber quem você é? Então bota pressão. Porque na bonança, fim, como já diria, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, não. Aleluia. É na pressão que a gente... Mas ninguém quer pressão. Eu não queria também, mas eu entendo hoje que a pressão também bota a gente num lugar de que a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica ali e morre, ou a gente decide e sai daquele lugar. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer esse povo, cara. Não, como é que é? Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. Aleluia. Eu acho que, está ensinando muita coisa. Às vezes a gente pensa que igreja é modelo, ó, pra você ver, a igreja é modelo. Ali não diz que era igreja modelo porque tinha um painel de LED, porque tinha iluminação, porque tinha as melhores cadeiras. Percebe? Que não tem nada ligado com a estrutura do prédio, mas que estava ligado a eles, ao caráter, como recebiam a palavra, como se moviam com a palavra. Continua. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi, eles contribuíram com tudo que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Paulo que disse essas coisas. E se você não tem a versão a mensagem, você pode ler na versão João Ferreira de Almeida, que você vai ver isso também lá no verso 3 e 4, porque o 4 diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem assistências aos santos, porque o que era isso? Inacreditavelmente pobres, mas eles chegaram para Paulo e disseram, a gente não vai ficar de fora dessa. Pode o povo falar aí que a gente é pobre, que a gente não tem condição, porque Paulo chegou a falar para eles, olha, a gente vai levantar uma oferta, mas vocês que são pobres, não precisa dar nada não, a gente entende a sua condição. Aí eles, opa, que palavra é essa aí que estão pregando? Se a gente já recebeu a palavra e Cristo nos tirou da condição de pobreza, então eu posso fazer com o que eu tenho e além das minhas posses, porque eu sei que nada vai faltar. Aquele povo, em um momento de oferta, então, ao invés de repudiar aquilo e falar, chegou a hora do dízimo da oferta, agora eu não quero mais, eu pulo essa parte no YouTube, eu só fico com a palavra. Não, eles disseram, eu quero ser participante disso. Porque se a gente for continuar lendo o texto, a gente vai ver que Deus dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Aleluia. Porque a ideia de Deus é que a gente sempre venha ter para plantar, e sempre venha ter para comer. Deus não vai deixar faltar. Está comigo? Agora, onde que a gente aprende essas coisas? Na igreja. E como eu disse, eu não acho que a gente deve fazer essas coisas para a igreja, não. Então, faz o seguinte, quinta-feira, 8 horas, a gente não vem mais para a igreja. A gente entrega o prédio para o seu Bruno, fecha tudo e a gente faz os cultos na sua casa, está tudo certo. Vai dar? Acha justo isso? A gente tem um lugar aqui que não sei quantas pessoas cabem aqui. Vamos chutar aí, sei lá. Chuta alguém. 200? 300? Não sei. Quantos sabe que o bolo é do tamanho da forma? O bolo é do tamanho da forma. E Deus não faz brownie, eu acho. Entendeu, né? Aquele bolo fininho. Agora, se a gente falar, não, eu não quero mais ir para cá, a gente vai fazer na varanda da minha casa. A varanda da sua casa é desse tamanho? Então, a gente está sendo injusto com as pessoas que não vieram ainda. Porque, não, eu já estou salvo, eu estou bem. Os outros que se lasquem. Quem precisa de um envelope, pode levantar sua mão. As diaconisas vão passar e a gente com essa alegria toda, aleluia. Essa alegria que constrange. Tem a Alice também, né? A mini diaconisa aí. Aleluia. Quantos entenderam alguma coisa? Nós estamos em um bom lugar, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Eu percebo que hoje a gente ensinou algumas coisas
E a gente não vai nem cantar nenhuma música não para encerrar. Mas eu só quero encerrar com isso, para que a gente possa ir embora para casa com esse pensamento e com essa consciência. No Salmo 1, a Bíblia diz assim, né? Que feliz, dependendo da tradução, ou outra tradução diz assim, bem-aventurado, que dá a mesma ideia de feliz. E é dali que eu tirei essa ideia do povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra porque é feliz, porque não anda no conselho dos ímpios, mas, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. De dia e de noite medita nela. E aí o que diz a continuação? Diz que ele está plantado pelo Senhor em um lugar. E quando a gente está plantado ali pelo Senhor, como diz no Salmo 1, na beira do rio, diz lá que tudo que a gente faz prospera. Você quer prosperar? Então esteja mesmo desfrutando do lugar que você foi plantado, honrando o lugar que você foi plantado, para que Deus possa mesmo te alcançar, porque Ele disse em João 15:7, se estiveres em mim, olha um lugar. 1 Coríntios 5:17 também diz, que aquele que está em Cristo é nova criatura. De novo, um lugar. Está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nesse lugar que Deus determinou que a gente esteja, a gente vai, tudo que a gente colocar a mão e tudo que a gente fizer, vai ser bem sucedido. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar, e aí a gente vai trazer para cá os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer isso na maquininha do cartão ali no fundo também. Faz parte, gente, de ser igreja. Cuidar da igreja, limpar a igreja, ofertar na igreja. Faz parte, eu faço parte, ué. Se você não toma banho e não limpa o seu corpo, em nome de Jesus, né? Amém, entendeu? Então, quando a gente faz isso para a igreja, a gente está fazendo também para o nosso corpo, amém? Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem para fazer, para realizar nesse lugar. E eu sei, Pai, que a tua palavra semeada no nosso coração, nós hoje decidimos acolher com mansidão, decidimos colocar em prática e vamos honrar, Pai, o lugar que o Senhor nos plantou. Nós vamos honrar, Pai, o lugar que o Senhor determinou que a gente esteja. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que funciona perfeitamente para a nossa vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa mesmo, Pai, derramar grandes valores e trazer grandes coisas na mão dos fiéis, Pai. O Senhor sabe melhor do que eu, o Senhor sabe melhor do que qualquer um que está nesse lugar aqui. Quem são essas pessoas que podem dizer, eis-me aqui, Senhor, encontra eles. O nome dessas pessoas está sendo lembrado, o rosto dessas pessoas está sendo mostrado, e eles vão receber, Pai, em nome de Jesus Cristo, ligações, e-mails, mensagens de WhatsApp, vão receber promoção, vão receber o que precisa receber, Pai, mas o Senhor vai dar um jeito de encontrar, Pai, essas pessoas fiéis, e em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela fidelidade dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, pode trazer para cá. Aleluia. A gente vai dar uns recadinhos só para a gente ir embora, mas antes eu chamei para cá o Murilo. A carinha dele. Olha lá para a igreja. O seu aniversário é hoje? Eu sei que a gente não posta lá no grupo, né, no grupo do WhatsApp, do aniversário das crianças, porque elas não estão no grupo. Então não faz sentido a gente ficar lá, né? Parabéns, Murilo, se ele não vai ver, né? Então a mãe dele vai falar, né? Olha, todo mundo te deu parabéns, mas então... Hoje, como é seu aniversário, a gente chamou aqui, eu sei que a gente orou domingo, mas a gente vai orar por você de novo, tá bom? E declarar, você pode estender suas mãos para cá? Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, crescendo em graça, sabedoria e estatura, diante de Deus e diante dos homens, cumprindo seu chamado, correndo sua carreira, e em nome de Jesus, ele sendo surpreendido pela bondade do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu estou diante de um grande homem de Deus. Em nome de Jesus, amém.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê, Murilo, Murilo. Aí, dá um abraço aqui. Licença, viu, cara? Pode ir lá. Com quem será? A cara da mãe. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Aleluia. Ungida. Mulher de Deus. Aleluia. Isso aí, vai unir os propósitos. Vai amar a sogra. Eita, glória. E o sogro, né? E a cunhada. Tá bom. Senta só um pouquinho, gente. Vou dar uns recadinhos. Aleluia. Amanhã, 7, tem oração, Bel? Fechou? Aleluia. 7 da manhã, horário das 7 às 8, horário marcado aí, se você que pode, passa por aqui. Ah, eu não posso vir às 7, só posso 7h30, só posso 10 para as 8, não tem problema, venha ao horário que você pode, só saiba que tem hora para começar e tem hora para acabar, porque as pessoas precisam ir para o trabalho delas, né? Então não dá para estender muito. Culto de domingo, de novo, né? A gente está de volta às 9 da manhã lá em Guará, né? No Fortalecendo a Visão, e depois no culto da família às 18 horas aqui em Moreira César. Dia Verbo da Vida de Missões, dia 18 agora desse mês. Então, cria expectativas. No domingo a gente tem um vídeo para passar. Eu coloquei lá no grupo da igreja, né, o vídeo, né, do Dia Verbo da Vida de Missões. Você que não viu, clica lá que... Oi? Não, o vídeo a gente passa domingo, não tem problema não. Mas é só para você ficar ciente, se preparar mesmo para esse dia. E deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, gente, sobre esse dia. O Dia Verbo da Vida de Missões, ele não é uma data especial só porque o ministério inventou na cabeça deles. Ele não é um dia de enfeitar a igreja e a gente vir vestido de fantasia para a igreja. Não, não é isso. Chama o Dia Verbo da Vida de Missões, porque missões está no coração de Deus. Missões está no coração do ministério. E por isso a gente celebra isso. Porque nós fazemos parte de um ministério missionário que envia pessoas para várias partes do mundo, que cuida dessas pessoas. A gente não só envia também, tá bom? A gente não só envia e vai com Deus e as purga e se vira. Fala assim, não, a gente cuida. Eu não sei se você sabe, por exemplo, mas assim, a gente sabe, ó, dízimo é 10%, tá certo? Todas as igrejas, Verbo da Vida, elas dizimam 15% para a igreja sede em Campina Grande. 15, não é nem 10. E uma porcentagem desses 15% de todas as arrecadações de todas as igrejas é para sustentar os missionários ao redor do mundo. Então, quando a gente envia, a gente cuida. Não vai ser algo largado assim também. Amém? O que mais? A gente é missionário também. Tá certo que a minha missão não foi tão longe, mas eu sou missionário também, amém? Sou um pastor missionário. Eu vim de Guaratinguetá para cá, fazer missão em Moreira César. Ele diz que nós somos intermunicipais. E valeu a pena. Tem valido a pena e vai ser bem melhor ainda, em nome de Jesus Cristo. Então, domingo a gente passa o vídeo, então, tá bom? Que daí a gente vai ter mais tempo. A impressão minha ou são 9h30 mesmo, agora? Olha, aleluia, 9h29. Então, ó, bati o recorde hoje, hein? Começamos em 8 horas, acabamos 9h30. Deus é bom em todo tempo. Vão para casa, sejam abençoados na prática da palavra e se prepara. Se você não foi fiel até hoje, entenda, eu orei hoje que Deus vai encontrar os fiéis. Então não se condene, meu Deus, eu não fui fiel até agora. Mas dá tempo ainda de entrar na condição de fiel e falar, eis-me aqui, Senhor. Para que Deus possa nos encontrar. E Ele vai encontrar. Esse mês 8 vai ser infinitamente melhor do que o mês 7. Em nome de Jesus. A gosto de Deus. Amém? Beijo no coração, até, gente.